Está todo mundo participando. CEMED. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho, por meio desse vídeo, lhe convidar para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento promovido pela CPAD. Vai acontecer dos dias 13 a 16 de março de 2025, em São Paulo, na sede do Ministério da Assembleia de Deus do Belenzinho. Estarei participando, com a graça de Deus, com o tema Filosofia da Educação, como base para o ensino cristão. Você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição no site cened.com.br. Participe! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 2. Autenticidade em meio às provas e tentações. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, uma saudação especial aos nossos superintendentes, professores, queridos alunos da classe dos jovens da nossa querida Assembleia de Deus. Que bom estar com vocês mais uma vez. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E nesta segunda lição, nós estaremos estudando sobre a autenticidade em meio às provas e às tentações. E eu quero lhe indicar, mais uma vez, o livro de apoio, fundamental, para você entender melhor a lição e o contexto de Tiago. Todo o livro de Tiago é exposto nesse livro de apoio e em cada capítulo dele tem uma aplicação prática sobre como você poderia aplicar na sua vida diária e na sua igreja, com o seu grupo de jovens, sobre essa praticidade da fé cristã. Ok? Então nós estaremos estudando sobre a autenticidade em meio às provas e tentações. Nosso texto principal, é importante que você, professor, possa caminhar com seus alunos, dando destaque ao texto principal e ao resumo da lição, que serve como guia para aquilo que nós estudaremos. O texto principal está em Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E o nosso resumo da lição diz que manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com os nossos valores cristãos mais profundos. Com isto em mente, nós estabelecemos 3 objetivos, que é compreender, explicar e destacar. Compreender o quê? Compreender a força que é produzida pelas tentações. Explicar o quê? O propósito das provações. Destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. E aí nós vamos tratar nesta lição também a diferença entre tentações e provações. A vida cristã, ela é frequentemente marcada por desafios e dificuldades. Jesus não nos iludiu. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo fala sobre leves e momentâneas tribulações. E a gente sabe que as leves e momentâneas tribulações que Paulo fala sobre ele mesmo tem a ver com naufrágio, apedrejamento, ser traído, enganado, mal compreendido, passar frio, passar fome e etc.
Nós vimos isso na história dos discípulos, vimos na vida de Cristo e na história da igreja. A vida cristã é frequentemente marcada por provações. Toda a ideia e toda a proposta de não haver sofrimento neste mundo não é real, porque o sofrimento é inerente à vida. Você não tem como tirá-lo. Agora, você precisa aprender a passar por ele, a entendê-lo e a crescer com as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. E esta lição trata sobre isso. Nesta lição, nós também veremos o que são as tentações, a sua procedência, o propósito delas na vida cristã. E vamos também refletir entre a tentação e a provação e como essas experiências podem nos ajudar a desenvolver uma fé cristã autêntica. Então, no primeiro ponto desta lição, vai falar sobre a força produzida pelas tentações. Capítulo 2, versículo 12. E aí a gente faz uma pergunta: o que são tentações? As tentações são estímulos que levam à prática do pecado. Mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. As tentações, e aí o livro de apoio fixa isso bastante, as tentações são incentivos ou pressões que nos levam a considerar ou a cometer atos contrários à vontade de Deus. E essas tentações são frequentemente apelam aos nossos desejos internos e podem surgir em diversos aspectos da nossa vida, desde o material até o espiritual. E Tiago vai distinguir claramente entre provações e tentações. Como que ele faz essa distinção? E o livro de apoio até repete várias vezes para que a gente possa entender e interiorizar a compreensão sobre a diferença entre tentações e provações. Então vamos compreender o que são as tentações. As tentações são incentivos ou pressões que nos levam a considerar ou a cometer atos contrários à vontade de Deus. Vamos separar provação e tentação. Primeiro, provação. Ela tem a ver com um teste ou com uma prova, que se refere a desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é um meio de desenvolvimento espiritual. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, vai falar que as provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam e permanecem firmes. Estas provações têm como objetivos fortalecer a fé e culminam na coroa da vida. Isso tem a ver com a provação. Agora, Tiago também fala sobre a tentação. E o que é a tentação? A tentação tem a ver com a cobiça ou desejo pecaminoso. Refere-se aos desejos internos e inclinações más que levam uma pessoa a cometer pecado. Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14, deixa claro que a tentação não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não é a origem da tentação de forma nenhuma. Mas aonde vem a tentação? Ela surge da nossa própria cobiça ou desejo interno do ser humano. É algo que surge no coração baseada em desejos distorcidos da natureza humana. Ora, embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas almas, também desempenha um papel em explorar essas fraquezas, tentando nos afastar de Deus. Contudo, a responsabilidade final de ceder à tentação é individual.
O ser humano tem a capacidade de decidir. Tiago descreve o processo da seguinte forma, e eu preciso que você preste atenção nisso. Você vai encontrar essas explicações na página 37 do livro de apoio, mas preste bem atenção nisso. Tiago descreve o processo da seguinte forma: a pessoa é tentada pelo mal e atraída e seduzida pela própria cobiça. A cobiça, quando concebida, dá luz ao pecado. O pecado, quando consumado, gera a morte. Diferente das provações, as tentações visam levar ao pecado e, eventualmente, à morte espiritual. A ideia de ser consumado, a ideia do pecado ser consumado, que Tiago traz aqui, não se refere tanto ao ato completado do pecado, mas ao acúmulo de atos maus que constitui uma vida pecaminosa. A associação com o versículo 16, o pecado com o tempo significa a morte. Daí a necessidade do arrependimento para que atos maus não sejam a prática cotidiana. Me permita fazer uma aplicação num texto do Antigo Testamento, por exemplo, sobre o rei Davi e Saul. Se você for olhar humanamente os erros que eles cometeram, o erro de Saul foi um erro litúrgico, e o erro que Davi cometeu foi um erro bastante complexo pela ótica humana e também pela ótica divina, mas há uma diferença muito grande. Por quê? Porque para Saul o padrão era o erro. Não foi só um acidente de percurso que Saul cometeu. A prática do erro era comum na vida de Saul, diferentemente da vida de Davi. Davi cometeu um erro, foi confrontado, arrependeu-se e seguiu em frente. Mas Saul, pela sua natureza má e pela sua teimosia, manteve o erro como padrão decisório para a sua vida. Então, nesse primeiro ponto da lição, você precisa focar sobre o que são as tentações, sobre a procedência das tentações. As tentações procedem dos nossos desejos carnais, e o papel do inimigo. Embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo sabe como explorar essa natureza má, ruim que o ser humano tem. E ele usa isso para tentar nos afastar de Deus. E Tiago descreve esse processo conforme nós citamos aqui. No segundo ponto desta lição de número 2, Tiago vai falar sobre as provas e seus propósitos. Todos, e a lição deixa isso muito claro, todos os filhos ou filhas de Deus são provados. Não há ninguém que não seja provado, mas a Bíblia também nos diz que nenhuma provação virá sobre nós, sobre vós, a qual não possamos suportar. Todos os filhos de Deus são provados. E nós já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos seus filhos, sendo essa mais uma diferença entre provação e tentação. Deus nos prova para fortalecer a nossa fé, e a tentação é para destruir a nossa fé. A prova de fé. Tiago destaca que a prova de nossa fé produz paciência e perseverança. No versículo 3 ele diz isso. As provações nos levam a confiar mais em Deus e desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã autêntica. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e de um santo fervor. E isto é importante nós
entendermos que há também bênçãos na provação. Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nos diz isso no versículo de número 12. E eu quero reforçar, e que você precisa reforçar isso com os seus alunos, meu querido professor, entre provação e tentação. Provação, vamos lá. Provação, permitida por Deus como um teste de fé e de caráter. Qual é o propósito? Aumentar a perseverança, a maturidade espiritual e fortalecer a fé. Já a tentação surge da cobiça e desejos internos do indivíduo, visto que a natureza humana é má e pecaminosa. E qual é o propósito da tentação? Levar ao pecado e, eventualmente, à morte espiritual. Quando não há arrependimento, quando não há uma mudança de rumo, então você sofre a morte espiritual. Agora, como que nós vencemos isso? Como que nós vencemos isso? No ponto 3 vai falar sobre sabedoria, proteção e confiança. Busque sabedoria divina. Versículo 5, Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. A sabedoria vem do alto. A sabedoria que nós falamos, a sabedoria que Tiago trata, é uma sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria adquirida em bancos de universidades, em bibliotecas mundo afora. Obviamente que eu não estou fazendo apologia à ignorância ou a não estudar. Claro que eu não estou dizendo isso, mas Tiago fala sobre esta sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus, sabedoria revelada na Bíblia Sagrada, palavra do nosso Deus, onde Deus fala conosco por meio da leitura da sua palavra. Então é preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Porque quando você faz isso, e você, professor, precisa focar bastante isso com os seus alunos, que a leitura da Bíblia, ela vai fortalecendo o nosso homem espiritual. Sabedoria, proteção e confiança. Sabedoria você busca a divina, proteção em meio à violência. Como que suportamos a essa sociedade que vivemos? É um mundo marcado por violências, conflitos, guerras e rumores de guerra. Não são poucas pessoas que desenvolvem doenças emocionais. E como que você pode ser protegido no meio de tanta violência? Com Deus, com o seu relacionamento com Deus. E confiança. Por que eu falo sobre confiança? Porque nós vivemos numa época de incerteza. Se o filósofo anteriormente disse, penso, logo existo, a sociedade atual diz, duvido, logo existo. A sociedade é baseada na dúvida, é baseada nesses questionamentos, nessa incerteza e nessa incredulidade. Isso tem gerado muitos problemas. E no pensamento atual, o questionamento tornou-se uma espécie de ídolo. Mas a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza e uma fé consolidada em Deus. O quarto ponto desta lição, essa lição 2 tem um diferencial, geralmente as lições têm 3 pontos, mas essa lição de número 2, ela tem 4 pontos. Por quê? Porque ela vai falar sobre o cuidado com o que vemos e desejamos. Porque isso tem a ver diretamente com a ideia da tentação. Atraídos pelo que vemos. Deus não é a fonte da tentação, como nós já vimos e podemos estudar nesse livro de Tiago. Deus não é a fonte da tentação. A fonte da tentação é a nossa natureza má. E o agente da tentação, o diabo, que se utiliza das suas estratégias para nos levar ao pecado. E aí, há 3 grandes inimigos da caminhada cristã: o mundo,
a carne e o diabo. A carne que fala da nossa natureza pecaminosa. O mundo que fala desse sistema corrompido. E o diabo, que é esse agente da tentação. Então nós temos que ter cuidado com o que vemos e desejamos. Haja vista a própria história de Adão e Eva. Como que nós podemos passar sobre isso, desenvolvendo um caráter cristão? As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. E aí você precisa responder uma pergunta: como que você reage sobre pressão? Como que reagimos sobre a pressão? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem, mas como ser bondoso quando as coisas não vão bem? E você precisa parar para pensar nisso. E você, professor, conversar sobre isso com os seus alunos. Desenvolver um caráter cristão. Tiago diz que, em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos ver essas tentações e provações como oportunidades para o nosso crescimento em Cristo e o desenvolvimento do nosso caráter até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E esses padrões modernos que temos hoje, o objetivo do inimigo é nos levar à prática do pecado. E, curiosamente, esse pensamento atual afirma que não há nenhum padrão entre certo ou errado. Pecado não existe. Pecado é uma criação dos crentes. Se te faz feliz, pode fazer. Se te faz bem, pratique. É uma ética do prazer. Se você está se sentindo bem, faça. Só que você pode ter uma alegria momentânea com aquilo que você pratica. E você vai ter seríssimos problemas no decorrer da sua vida. Mas Tiago nos mostra que aos olhos de Deus, assim, certo e errado. Existem padrões éticos para definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Tiago fala sobre retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. Tiago nos apresenta todas essas questões. Agora, como o crente deve reagir a essas tentações? Ele deve reagir com resiliência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago no versículo de número 16. Agora, professor, você que está me assistindo nessa aula online, muitos jovens nesse momento estão sendo tentados, jovens, senhores e senhoras, adolescentes, estão sendo tentados. E, infelizmente, muitos vão ceder à tentação. Outros sobreviverão à tentação. Outros vencerão a tentação, como José venceu, como Daniel venceu. Mas outros, infelizmente, acabarão cedendo às tentações, a cobiça da sua natureza ruim, a tentação do diabo. Cederão o mundo, a carne e o diabo. E como fazer? Você, professor, precisa tratar isso. Use esta lição para tratar isso com os jovens. Aqueles que cederam à tentação precisam lidar com isso. E eu boto um parágrafo nesse livro de apoio que eu quero trazer isso para você. Preste bem atenção. Aqueles que por motivos diversos estão sendo tentados pelo mal e cederam à cobiça da natureza pecaminosa podem estar sendo colocados sob a culpa do pecado. Culpa esta manipulada pelo inimigo de nossas almas. Então, o que fazer? Arrepender-se é o caminho. Arrepender-se é o caminho. Você errou, mas arrependa-se. O salmista diz que o justo 7 vezes cairá. O salmista diz que muitos encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. O que fazer então? Arrepender-se é o caminho. Sentir tristeza pelo pecado. Não adianta a culpa pode ser manipulada pelo diabo, por pessoas ruins, por pessoas más. Então não é uma questão de culpa, mas sim sentir tristeza pelo pecado cometido. E essa tristeza pelo pecado cometido produz arrependimento. E esse arrependimento é mudança de rumo,
é não praticar mais o que vinha praticando. O apóstolo Paulo nos orienta, 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabendo que o Senhor é misericordioso e justo, e o seu sangue nos purifica de todo o nosso pecado. Então você, jovem, irmão e irmã, que está sendo massacrado pela culpa do pecado, o caminho é arrepender-se, é tomar o caminho do arrependimento, retomando para Deus, o caminho de Deus. Arrepender-se é mudar o rumo, sentir tristeza pelo ato cometido e saber que é um Deus justo e misericordioso para nos perdoar. Portanto, esta lição, ela não é uma lição de acusação, é uma lição, e Tiago nos separa o que é tentação e o que é provação. E trata isso como algo para nos fortalecer a nossa fé. Mas se porventura foste levado pelas tentações deste mundo, há um Deus no céu que perdoa os seus pecados. Arrependa-se, chore com tristeza e siga um novo caminho para a glória de Deus, longe de toda a culpa, de todo o pecado e de toda a acusação. Porque quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Deus abençoe a você nesta aula e que seja uma bênção para os seus alunos e para a sua vida e para as nossas vidas.